Olá, mais uma vez aqui, a abordar hoje um tema que é fruto de muito questionamento, que é com relação a sangramento nasal. Como é que a gente deve agir? E aí eu queria fazer duas abordagens aqui. A primeira, pela pessoa que está sofrendo sangramento em casa, e a segunda é dar uma orientação aí para o colega médico que vai receber esse paciente na emergência ali, aquele primeiro atendimento antes de chegar no especialista. A grande maioria dos sangramentos nasais, eles vão acontecer nessa parte anterior do septo nasal. Quando você abre aqui, né, nós temos o septo nasal nessa parede do meio aqui, então tem a parte cartilaginosa e a parte óssea. A grande maioria dos sangramentos vai ocorrer bem aqui, nessa parte aqui cartilaginosa. É por isso que a orientação inicial é, primeiro, a cabeça para baixo assim, levemente voltada para baixo, levemente inclinado para frente e pinçar o nariz. Fazer esse movimento de pinça, que aí você vai pinçar justamente essa área aqui, essa zona aqui, que a gente chama de zona de Kesselbach, que é onde estão a maioria dos sangramentos nasais, mais de 90%. No restante, a gente vai ver a parede lateral. Então aqui a gente tem a parede do meio e a parede do lado. Na parede do lado, e aí tem os sangramentos que são mais volumosos, que eles podem vir desde a esfenopalatina aqui atrás, até a etimoidal anterior, que vai vir aqui de cima. Esses sangramentos, na grande maioria das vezes, você só vai resolver com cirurgia. Então é necessário um tamponamento por parte do médico ou do especialista. Então, a primeira orientação é, em casa, pressão com a pinça, você pinça o nariz na parte anterior por 15 minutos. E a outra coisa, compressa gelada, tanto na face, ou você pode colocar um gelo no céu da boca, que ele também vai retrair essas artérias. Uma outra medida que você pode tomar, mas aí já é no consultório, é quando você vai pegar aqui o algodãozinho, colocar o ácido, mas isso aí já é feito pelo médico. Então você vai lá com a pontinha do algodão, vai lá na área que está sangrando aqui no nariz e você vai aplicar o ácido nesses vasinhos aqui que estão sangrando. Com isso você faz uma cauterização química. Essa cauterização também na emergência, ela pode ser física, com bisturi elétrico. E aí, a segunda abordagem que eu queria deixar para vocês é a abordagem do colega médico. Porque a grande maioria das vezes, o que é que você vai ter quando chega num consultório, numa urgência, né? Na verdade, não no especialista. Você vai pegar uma gaze, aí ele vai abrir a gaze aqui, vai deixar mais ou menos nesse formato aqui e vai começar a enfiar dentro do seu nariz isso aqui até parar o sangramento. O grande problema é que esse tecido aqui, ele vai absorver os coágulos de sangue e quando você puxar ele vai puxar os coágulos que foram formados lá dentro. Com isso vai novamente sangrar. Então, a dica que eu dou aqui para os colegas plantonistas é fazer o tamponamento com o dedo de luva. Então você pega uma luva de procedimento normal, pega geralmente os dois dedos do meio, você vai com uma tesourinha, aí você corta aqui a luva, você vai cortar ela, vamos lá. Então cortou a luva, aí ela vai ficar dessa forma aqui, ó, como se fosse duas calças, duas meinhas aqui, ó. E aí, ao invés de você deixar a gaze assim, dessa forma, você vai pegar a gaze, vai dobrar como se fosse um retângulo. Deixou aqui na forma de retângulo, pegou uma pincinha aqui, baioneta, pegou a outra pincinha aqui, que a gente chama de espéculo nasal, abriu a gaze, aí vai introduzir aqui a gaze dentro do dedo de luva. E aí ele vai virar esse tampãozinho nasal aqui, ó.
Esse tampãozinho nasal você pode lubrificar ele com uma xilocaína ou pode ser vaselina. E aí com a pincinha baioneta, com cuidado, usando aqui o espéculo nasal, você vai lá e introduz na fossa nasal do paciente. Como é látex aqui, quando você retirar esse tampão, ele não vai puxar de volta o coágulo e não vai acontecer sangramento nasal. Então, essa é a grande dica aí para aqueles colegas plantonistas que vão se deparar com casos aí de sangramentos nasais anteriores. É lógico que existem casos mais complexos que isso aqui não vai ser o suficiente para parar.